Rio de Janeiro chamando, hora do boletim do Rodrigo Viga. A situação da água no Rio de Janeiro está muito preocupante e avançando cada vez mais. Ele traz para a gente as atualizações do caso ao vivo de lá do Rio, dentre outros assuntos. Vamos começar falando sobre isso. Está faltando água para muita gente então, Viga? Exatamente, Adriana. Mais de 1 milhão de pessoas sem água já há 2 semanas e o problema está só se espraiando, está só se difundindo, se espalhando, viu, Adriana? Agora já são 23 bairros aqui da capital sem água ou com água reduzida, quantidade menor de água nas torneiras, e ainda 3 municípios da Baixada Fluminense. E a promessa, a gente disse, né, que deve vir no trenó do Papai Noel, né? A promessa de solução para esse problema. Se bem que a direção da SEDAI agora já está com o discurso, aquele no G1, dizendo que estamos fazendo esforços para tentar resolver o problema até o Natal. Mas não é uma garantia firme de que fornecimento de água vai se normalizar em tempos de verão, de pandemia e também de muito calor. Lembrando que isso expõe toda a ineficiência, né, da Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, a SEDAI, que está naquele processo duro, pesado, de concessão à iniciativa privada. Durante a madrugada, muitas contas foram feitas para se tentar chegar a um consenso com relação ao processo de concessão, viu, Adriana? Que problema desagradável, hein? Que vai se arrastando, a gente segue acompanhando. Agora, a polícia também não tem descanso nunca no Rio de Janeiro. Teve apreensão de cocaína significativa por aí. Adriana, 2,5 toneladas, 2,5 toneladas de cloridrato de cocaína, que é a cocaína pura mais valorizada no mercado. Se a gente fizer umas contas, lá na Europa, 1 quilo de cocaína pura chega a valer 30, 40 mil dólares. Aqui no Brasil, 5 mil dólares. Vem do Paraguai a 2.500 dólares. Ou seja, a gente está falando de uma apreensão gigantesca, a maior de toda a história do Rio de Janeiro, que aconteceu em um galpão em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. E se a gente fizer as conversões, aí, pegar câmbio, multiplicar pelo piso, pelo teto, é uma apreensão aí de no mínimo 40, podendo chegar a mais de 60 milhões de reais. A Polícia Federal foi a responsável por essa apreensão, estava monitorando a carga, que provavelmente veio do continente sul-americano do Paraguai, cruzou a fronteira e estava em um depósito em Duque de Caxias, na Baixada. E lá, 2 pessoas foram presas em flagrante. Sabe quem foi preso, minha cara Adriana? Um policial militar que está fazendo um bico de segurança no depósito na Baixada. Bandido de farda, né? Impressionante mesmo a quantidade apreendida. E os milicianos, as investigações com relação às milícias, como andam aí no Rio de Janeiro, tinham alguns deles que invadiam casas e expulsavam os moradores dos seus próprios lares. Na mão grande, como se diz, viu, Adriana? Em Santa Cruz, no norte do Rio de Janeiro, a área de atuação da milícia conhecida como Bonde do Eco, né? É a mais expressiva e a que mais cresce aqui no Rio de Janeiro, liderado justamente por Wellington da Silva Braga, conhecido como Eco. 5 mandados de prisão expedidos, milicianos estão sendo presos nesta quarta-feira pela polícia, justamente por invadirem um conjunto habitacional, expulsarem os donos dos imóveis e dizerem alto e bom som: a partir de agora, isso é meu. E comercializavam, vendiam, alugavam esses imóveis como se realmente fossem os proprietários, tivessem a escritura desse imóvel. Uns até, inclusive, obrigavam as pessoas a assinar documentos para passar, né, para frente o título de posse daquele bem. As milícias têm crescido vertiginosamente por aqui, têm virado empresas, instituições. Está difícil de controlar, de segurar, até porque agora estão atuando no ramo de cosméticos, fabricação de cosméticos, bebidas alcoólicas falsificadas, e tem muita gente achando que é menos crime trabalhar para a milícia do que trabalhar para o tráfico de drogas, viu, Adriano? Que absurdo, Viga. E vamos encerrar falando um pouquinho de pandemia. Acho que você, claro, está sabendo que São Paulo regride agora na fase de flexibilização. Aí no Rio de Janeiro a situação também está super preocupante, né? Deu uma degringolada por aqui. Oferta de leitos ainda muito aquém da necessidade. Fila de espera de paciente com Covid-19 já chega a mais de 300 pessoas. Um esforço para ampliar o número de leitos, mas hoje aquele comitê científico muito falado da Prefeitura do Rio de Janeiro durante essa pandemia, que foi flexibilizando à medida que o tempo foi passando, à medida que ia se aproximando o processo eleitoral. Lembrando que o comitê científico da Prefeitura vai se reunir para decidir se recua em algumas medidas, porque o governo do estado já lavou as mãos, onde tem água, diga-se de passagem, né, Adriano? Dizendo o seguinte, que
militar sobre o assunto é uma deliberação, uma decisão que deve ser tomada pelo município. Então, o comitê científico se reúne hoje para saber se vai voltar atrás. Os especialistas estão defendendo fechamento parcial ou total de bares e restaurantes, trancamento das praias, vamos dizer assim, né? Fechamento das praias, porque são esses os pontos, os locais onde está ocorrendo uma série de aglomerações e concentrações de pessoas, o que contribui para o contágio e transmissão da perigosa Covid-19, viu, Adriana? Sinais de alerta todos acesos de novo com relação ao coronavírus, hein? Valeu, Viga, as notícias do Rio de Janeiro dessa quarta-feira.